Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ivan Gonçalves e serei o instrutor de Direitos Humanos da Guarda Mirim de Botucatu, São Paulo. Na aula de hoje falarei um pouco sobre inclusão social. Começarei por um contexto histórico e vou explicar sobre sua importância nos dias atuais. Durante essa pandemia que estamos vivendo, gerada pelo novo coronavírus, temos que se adaptar às novas tecnologias, né? Então vocês aí assistindo aulas online e nós, os outros instrutores, tentando gravar e fornecer um material de qualidade para vocês. Então eu espero que gostem e bora pro vídeo. Certo, vamos começar com um conceito histórico. Seguinte, ao longo das eras da humanidade, alguns organismos internacionais passaram por diversas depressões econômicas. Sendo assim, o Estado não tinha condição de ajudar a todos. Então, o que ele optou por fazer? Vamos ajudar somente os nossos semelhantes. Desta forma, eles acabaram segregando dessas ajudas sociais aquelas pessoas que possuíam pensamentos diferentes da corte, possuíam crenças diferentes, inclusive pessoas com deficiência, entre outras coisas. Sendo assim, precisamente lá no ano de 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, visando dar ao mundo uma nova forma de se viver, tentando unificar os povos e melhorar a qualidade de vida, promulgou uma carta chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual a ONU tenta demonstrar para os outros países que existem formas de você integrar aquele pessoal até então segregado e trazer melhor qualidade de vida e isonomia entre os povos. Sendo assim, ao longo dos anos, por meio de convenções internacionais, os países se reúnem e tentam esquematizar uma melhoria de direitos para essas pessoas. Bom, com relação ao Brasil, os direitos humanos estão amplamente previstos na Constituição Federal de 1988, denominada Constituição Cidadã, pois ela tentou integrar direitos. Até então, nas constituições antigas, esses direitos não existiam. Para isso, vou precisar da ajuda do meu incrível vadimécum, para quem não conhece. É um conglomerado de leis para explicar para vocês. Logo no artigo 1º da Constituição está falando: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, do município e do Distrito Federal, Estado Democrático de Direito, e tem como fundamentos, logo no inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, ou seja, a dignidade da pessoa humana tem que prevalecer sobre os demais direitos, seja políticos, seja idealistas, entre outros. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, entre outros. Mais uma vez, a Constituição Federal está falando que todos somos iguais perante a lei, não deve existir segregação entre os povos brasileiros, inclusive os estrangeiros que aqui habitam. Mais um exemplo, no artigo 4º da Constituição. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E no inciso 2, a prevalência dos direitos humanos. Novamente, para que não aconteçam os erros do passado, a Constituição brasileira vem e demonstra para o povo brasileiro e para os organismos internacionais de que o Brasil é um país que respeita muito os direitos humanos. Bom, vamos lá. Para garantir esses direitos humanos previstos na nossa Constituição brasileira, são necessárias algumas ferramentas. E talvez uma das mais importantes seja a inclusão social. A inclusão social são um conjunto de medidas direcionadas àquele povo
aqueles indivíduos excluídos do meio social, seja por sua cor, raça, etnia, condição financeira, entre outras coisas. Dessa forma, o objetivo dessas ações são possibilitar que essas pessoas consigam ter a isonomia prometida pela Constituição, consigam ter acesso a bens e serviços, consigam ter direitos básicos como saúde, educação, moradia, entre outros. A inclusão social ocorre por meio de políticas públicas inclusivas, denominadas ações afirmativas. As ações afirmativas são definições e atualizações legislativas exercidas pelo Estado, que visam eliminar desigualdades e trazer a tão prometida isonomia da Constituição. A isonomia, para quem não conhece, sim, bem resumidamente, seria conjunto de ações que visam nivelar as oportunidades do povo brasileiro e os estrangeiros que aqui habitam, ou seja, acesso à educação para todos, acesso à saúde pública para todos e afins. Bom, desta forma, falarei um pouco sobre os tipos de inclusão que temos no Brasil. A exemplo de implementação de ações afirmativas, podemos dizer as políticas de cotas, que visam garantir vagas em universidades públicas a alunos oriundos de escolas públicas, inclusive isenções em pagamento de concursos públicos a pessoas em situação de vulnerabilidade ou aquelas conhecidas como pessoas de baixa renda. Inclusive, no Brasil existem diversos dispositivos legais que visam proteger esse povo específico. A exemplo, as leis que visam garantir a proteção das mulheres, o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. São ações afirmativas que visam integrar e garantir proteção e o direito desses grupos de pessoas. Darei mais alguns exemplos sobre as ações afirmativas e tipos de inclusão. Que é o exemplo, Programa de Assistência Social a Pessoas de Baixa Renda em situação de vulnerabilidade. Podemos dizer também Programa de Profissionalização de Jovens e Estudantes, que é o exemplo da Guarda Mirim de Botucatu. Acessibilidade de pessoas com deficiência em todos os tipos de locais, seja público, privado, seja também acessibilidade em cinemas, teatros, shows. Alguns campos de futebol já são totalmente acessíveis, setores públicos, e inclusive nas Olimpíadas. Agora darei um exemplo da nossa cidade, Botucatu, São Paulo. Aqui em Botucatu, as medidas de inclusão social é exercida por algumas secretarias. A exemplo, Secretaria Municipal de Assistência Social. Entretanto, não temos só isso aqui em Botucatu. Nós temos o Centro de Tecnologia e Inclusão Esportiva, que auxilia todas as pessoas à prática de esportes, com tecnologias, entre outros assuntos. Programa de auxílio dos estudantes que estudam fora de Botucatu, em cursos que não tem em Botucatu, a nossa prefeitura ajuda financeiramente no custeio do transporte. E entre muitas outras. Exemplo, nosso rigoroso inverno, a prefeitura de Botucatu passa em alguns lugares, vê pessoas em situação de vulnerabilidade, conversa com eles, com o setor de assistência social, e leva para outros lugares só para essas pessoas saírem desse frio, desse inverno rigoroso, tentando dar mais qualidade de vida às pessoas. Assim, para que as políticas públicas assistivas sejam consideradas efetivas, não se faz necessária apenas a mudança legislativa brasileira ou a mudança legislativa estadual ou municipal, e sim a mudança na educação do nosso povo, pois todos somos iguais perante a lei. Então devemos mudar não apenas nossa educação e cultura, mas nossas atitudes. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa parte introdutória. Não sei que horário que vocês estão assistindo, se é manhã, tarde, noite, mas tenham todos um bom manhã, tarde ou noite. E não deixem de se inscrever no canal da Guarda Mirim de Botucatu.